Olá, muito bom dia! Começando mais um Ronda da Cidade, hoje dia 12 de setembro, quinta-feira, ao vivo para todo o Espírito Santo. Estou chegando com as notícias. No programa de hoje você verá que uma família foi presa em Rio Bananal por envolvimento com tráfico de drogas. Em Soretama, uma mulher matou um homem a facadas. E a onda de calor que está chegando agora pode elevar também o valor da conta de luz. O corpo de um homem desaparecido foi encontrado dentro de uma fossa. Isso aconteceu no sul do estado. Samuel de Fraga traz as informações. Você fica sabendo também de tudo que acontece no norte com J. Barbosa. Tudo isso e muito mais agora no nosso Ronda da Cidade. Pois é, assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Começando o nosso Ronda da Cidade de hoje para te manter bem informado, já com destaques policiais. Uma família foi presa em Rio Bananal por envolvimento com tráfico de drogas. E o homicídio aconteceu em Soretama. Uma mulher matou um homem com 8 facadas. Confira esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Na manhã dessa quarta-feira, após receber informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável estava escondido na região de Vila do Riacho, policiais civis de Aracruz realizaram a vigilância no endereço de familiares do suspeito. Ao confirmar que o foragido se encontrava no local, efetuaram a prisão. O suspeito, de 47 anos de idade, estava com mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Aracruz por crimes cometidos no município no ano anterior. Após a prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. Durante uma abordagem no bairro Planalto na quarta-feira, a polícia apreendeu 2 armas de fogo. Um adolescente estava portando uma espingarda calibre 32, arma que o menor admitiu ser o dono. Foi encontrado também com ele uma espingarda de pressão modificada calibre 22. O menor e as 2 armas foram levados à delegacia. Durante uma operação denominada Aniversário da Cidade, a polícia cumpriu 3 mandados de prisão de elementos envolvidos com tráfico em Rio Bananal. Em um dos pontos-alvos da operação, local denominado Morro do Cordeiro, foram presos Ana Paula de Jesus Nascimento, de 41 anos, conhecida como Aline, Cauã de Jesus Valverde, de 18 anos de idade, e Kaique Nascimento dos Santos, de 20 anos. Todos foram detidos por envolvimento com tráfico de entorpecentes. Durante as buscas, a polícia encontrou ainda uma pedra grande de crack e outras pequenas prontas para venda. O detalhe é que Kaique e Cauã são filhos de Ana Paula. O trio foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares com todo o material apreendido e logo depois foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares. Uma mulher assassinou um homem com 8 facadas em Soretama. O crime aconteceu na Avenida Cristo Rei, no centro da cidade, na madrugada dessa quinta-feira. A vítima era conhecida pelo apelido de Caveirinha e a suspeita, Franciele dos Santos Mota, relatou que tudo aconteceu após ambos terem uma relação sexual. Os dois iniciaram uma discussão e a vítima se apossou de uma faca. Eles entraram em luta corporal e Franciele conseguiu tomar a arma e desferiu as facadas que resultaram na morte de Caveirinha. A própria autora do crime chamou a polícia. O caso segue sob investigação. Nossa, quanta violência registrada aqui na nossa região. A polícia está tendo bastante trabalho, né? Vamos ver como é que está o trânsito lá fora nesse momento, aqui na nossa bela Linhares, na BR-101. Nesse momento, no sentido sul, trânsito bem tranquilo, praticamente nenhum carro passando na BR nesse momento, né? Geralmente, o pessoal que vai para Vitória nesse horário aqui está um pouquinho mais movimentado, mas hoje o trânsito está tranquilo. Vamos ver então no sentido norte para ver se tem alguma diferença, né, na nossa BR. Hoje é quinta-feira, amanheceu um calor aqui em Linhares, aí já tem mais carros passando, trânsito tranquilo. Você que está no trânsito, vá com calma, vá com tranquilidade, você vai chegar na hora, tá? Melhor chegar tranquilo do que se machucar no trânsito e pôr em risco a vida de outras pessoas. E agora nós vamos falar sobre celular. O uso excessivo de smartphones pode impactar a sua coluna. Nossa repórter Luana Santos preparou uma matéria para te manter bem informado. Passar horas com o celular na mão já não é novidade para ninguém. E falar dos problemas que o excesso do uso dele causa também se tornou assunto corriqueiro entre especialistas. Você sabia que a forma que você usa o seu aparelho
pode ser muito prejudicial à sua coluna? Hoje em dia é muito comum esse tema, né, que é a afetação da coluna cervical pelo uso do celular. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais usa celular no mundo, que as pessoas mais ficam, normalmente uma média de 4, 5 horas por dia no celular, se aciona o celular mais de 70 vezes por dia. Então o que está em voga hoje é a postura do pescoço, mexendo o celular, e a sobrecarga que existe na região cervical através do uso do celular. Que isso pode gerar uma tensão na musculatura. Quanto mais inclinado o pescoço fica, maior a carga sobre a região cervical e maior o tensionamento sobre a musculatura cervical. Então, hoje em dia isso é muito falado, o pessoal chama de síndrome do pescoço tecnológico, síndrome do pescoço de texto. Então a gente ouve falar muito e é um alerta importante para a população. A cena se repete o tempo todo. Em todos os cantos você encontra pessoas conferindo o celular. Numa era em que tudo se resolve com um clique, desconectar fica difícil. Mas o que elas nem imaginam é que, segundo especialistas, ficar com o pescoço flexionado e a cabeça abaixada gera uma sobrecarga na musculatura e nas articulações vertebrais, podendo acrescentar um peso de até 27 quilos na coluna. Quando a gente está com o pescoço completamente reto, né, normalmente a nossa cabeça pesa 6 quilos. À medida que você vai acrescentando inclinação sobre o pescoço, tanto a gravidade, né, quanto existe uma pressão sobre a musculatura. O que muitas pessoas falam e que a gente deve alertar para não gerar uma preocupação excessiva é que as pessoas falam assim, se você colocar muita carga no pescoço pode dar hérnia de disco grave, compressão da medula. Não é bem assim. A gente sabe que o que define se você vai ter um problema neurológico grave na cervical tem muito da genética, muito de sofrer um trauma com uma cinética muito alta, um acidente. Mas a gente sabe que uma postura errada do pescoço ao longo dos anos, e se o paciente for sedentário, se não houver um fortalecimento da musculatura que suporta a coluna cervical, aí sim você pode desenvolver problemas mais graves na coluna. Mas normalmente o uso do celular, a má postura relacionada ao uso do celular vai causar normalmente dores. Dores, tensão, dor cervical enjoada que fica te incomodando durante o dia. Segundo esse especialista, quem utiliza esses equipamentos como forma de trabalho precisa adotar hábitos de postura e contra o sedentarismo. A maior orientação que tem é o seguinte, eu sempre falo para meus pacientes no consultório, se você precisa trabalhar em algum serviço que vai colocar carga na sua coluna, você precisa se preparar para isso. Você precisa ter uma rotina de exercícios, uma rotina de postura adequada, uma rotina de fortalecimento da musculatura que sustenta a coluna, mas também medidas práticas de ergonomia no trabalho. Computador, celular, tablet, sempre na linha do olho, para que a carga sobre o pescoço, né, seja a menor possível e que gere cada vez menos dor. E uma outra coisa também é que o uso excessivo de celular, o uso excessivo de equipamento tecnológico também gera um processo de ansiedade, um outro fenômeno que a gente chama de neurose midiática, que é até o vício mesmo, né, pelo uso dos aparelhos, da tecnologia. Então a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da mente e usar racionalmente a tecnologia a nosso favor. Tá aí, né? E hoje todo mundo tá viciado, tá o tempo todo na telinha, com a cabeça baixa, a postura não fica ereta, tá aí os perigos, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não. No retorno eu tenho mais informações para você. Voltamos com o Ronda da Cidade e antes de chamar os nossos destaques das nossas notícias, eu tenho um recadinho para você. Supermercado Chaves, que sempre tem ofertas pra gente. Coloca no ar, produção. Aproveite a quinta da carne do Chaves. Chã de fora, lagarto e carne de 2 horas, R$ 29,99. Patinho e peito bovino, R$ 29,99. Capa de filé e paulistinha, R$ 27,99. Coxinha e asa de frango, R$ 12,99. Coxa e sobrecoxa dorsal, R$ 6,99. Recorte de filé de peito, R$ 12,99. Mortadela peperi, R$ 6,99. Promoções imperdíveis no Supermercado Chaves. Rua principal do bairro Canivete. Supermercado Chaves, você já sabe, fica no bairro Canivete. Vai lá, aproveite essa e outras ofertas. Olha, essa onda de calor que está chegando, ela pode elevar também o consumo de energia, né?
e vai ficar mais cara a conta da gente. A Rafaela Patrícia é que vai explicar o porquê disso. De acordo com o Climatempo, as temperaturas podem ficar 5 graus acima da média em algumas regiões do Espírito Santo. O calor excessivo também traz o aumento da conta de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que durante o mês de setembro vai vigorar a bandeira vermelha patamar 1, o que significa um aumento de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumido. A decisão foi tomada devido à previsão de chuvas abaixo da média, o que pode dificultar a geração de energia. Nessa loja de chocolates que fica em bairro de Fátima, na Serra, o ar-condicionado precisa estar sempre ligado para não correr o risco de derreter tudo. Segundo Pamela, a fábrica também fica no local e eles pagam mais de R$ 6.000 de energia. Mas na época da bandeira vermelha, a conta sobe mais de 20%. Além dos nossos climatizadores, a gente também possui maquinários de resfriamento do chocolate. Então, nessa época, aumenta bastante. Então, uma conta nossa aumenta em média 22% a 28%. A supervisora comercial conta que eles adotam algumas medidas para tentar economizar. Apagar as luzes ao sair do ambiente, também quando a loja está bem iluminada. Em shoppings, por exemplo, a gente consegue economizar mais com a questão, porque tem a luminosidade do ambiente. Como todas as lojas possuem 2 ou 3 equipamentos de climatização, a gente tenta alternar. E não é só o comércio que está pagando conta de energia alta. Tem muita gente insatisfeita com o valor que paga pela energia consumida em casa. Em torno de R$300. A geladeira tem que ficar ligada, né? Meu filho, a cama dele tem um colchão que fica ligado. 225 e alguns centavos. Um absurdo, um completo absurdo. Não deixo nada ligado. Televisão, nada. Procuro à noite também deixar mais as lâmpadas apagadas quando vamos dormir para economizar também mais. Geralmente ao sair de casa eu desligo todos os equipamentos domésticos, né? Como máquina de lavar, televisão. Só fica ligado mesmo a geladeira. Tira a tomada de alguma coisa que não precisa ficar com tomada, eu tiro a tomada. Praticamente tem que desligar a geladeira de noite para não gastar tanta energia, porque a conta é altíssima. O gestor da EDP explica que desligar a geladeira, como a Karine faz, não é uma boa saída, porque ela pode perder os alimentos. Mas o restante do pessoal está certo e ele dá algumas orientações para quem ainda não sabe como economizar. Aproveite enquanto está de dia para deixar as janelas abertas e diminuir o uso do ventilador e o uso de lâmpadas também, né? Então procure a ventilação e a iluminação natural. Tenta tomar banho na posição verão ao invés da posição inverno no chuveiro, né? Ar-condicionado. Se tiver controle de temperatura, também utilize a temperatura 23, 24 graus. Ao abrir a geladeira, já saiba o que vai fazer. Não fique, como eu brinco, não fique assistindo a geladeira. Abre, pegue o que tiver que pegar, guarde o que tiver que guardar. Se possível, não deixar onde bate sol nem ao lado de fogão. Luciano também apontou quais são os vilões do consumo de energia dentro de casa. Chuveiro, geladeira. Quem tem ar-condicionado, eles precisam ficar atentos porque são vilões. Tá aí, né? O brasileiro sempre tem que rebolar para poder economizar, porque realmente os encargos aqui são muito caros. E agora nós vamos direto a Cachoeiro falar com Samuel de Fraga, porque por lá, um homem que estava desaparecido foi encontrado morto dentro de uma fossa. Samuel traz esse e outros destaques policiais. Olha, o caso aconteceu na localidade de Santo Amaro, na zona rural do município. O buraco seria para a construção de uma fossa da casa do vizinho da vítima. A vítima é Pedro Gomes de Souza, de 51 anos. Segundo a polícia, familiares contaram que ele estava desaparecido desde sábado e que no dia do desaparecimento ele estava muito embriagado e também alterado. Foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo devido à profundidade do buraco de cerca de 2,5 metros, que servirá de fossa para a casa do vizinho da vítima. Desde o dia do desaparecimento, familiares pediam ajuda através das redes sociais para encontrar o desaparecido. O corpo não tinha marcas de agressão, somente escoriações devido à queda, e foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Uma ação da polícia em São José do Calçado resultou na prisão de 11 pessoas.
A operação foi direcionada para cumprimento de mandados de prisão contra suspeitos envolvidos em crimes como furto, roubo, receptação, organização criminosa e, principalmente, o tráfico de drogas. Foram detidos 9 homens com idades entre 18 e 61 anos e 2 mulheres de 25 e 48 anos. Todos os suspeitos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, de onde seguiram para o sistema prisional. A operação foi conjunta das forças policiais, com apoio do Ministério Público e da comarca de São José do Calçado, que identificaram as ações criminosas e expediram os mandados. E a polícia está à procura de um homem suspeito de ser o autor da morte de Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos. O crime aconteceu em 13 de agosto na localidade de Olho d'Água, no distrito de Coutinho, no interior de Cachoeiro. O suspeito foi identificado como Ricardo Robson Altoé, de 67 anos, e ele foi indiciado por homicídio qualificado e teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. E também foi denunciado pelo Ministério Público do Estado e se tornou réu em ação penal. O crime aconteceu em 13 de agosto na localidade de Olho d'Água, aqui no distrito de Coutinho. Quando a polícia chegou ao local do crime, encontraram com uma testemunha que disse que foi com a polícia até o local para buscar os bezerros da vítima que haviam fugido da fazenda dele. Enquanto a vítima e a testemunha guardavam os animais no caminhão para transporte, o dono da propriedade perguntou se a vítima venderia os bezerros. E a vítima disse que não. E foi nesse momento que o suspeito sacou da arma e efetuou os disparos. Antes de fugir, ele ainda disse que a vítima estava tentando roubar os bezerros da fazenda dele. Depois, ele fugiu em seguida. A arma do crime foi entregue à polícia pela irmã do suspeito. Segundo o delegado da DHPP de Cachoeiro, Felipe Vivas, a motivação para o crime não ficou clara, sendo o motivo, segundo as investigações, a negativa da vítima ao dizer que não venderia os animais. Ricardo Robson Altoé, de 67 anos, é procurado e informações que ajudem na captura do suspeito devem ser repassadas através do 181. Não é preciso se identificar. Olha, um acidente aconteceu na tarde desta terça-feira na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro, e deixou uma pessoa ferida. Segundo as informações, o acidente teria sido causado por uma motocicleta que fechou o veículo. O condutor do carro acabou perdendo o controle da direção e o veículo saiu da pista e acabou caindo em um barranco às margens da S482. O motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. Bom, pelo menos foram só prejuízos materiais, né? Olha, mais um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata em Ibitirama, na região do Caparaó. O fogo atingiu uma área de mata nativa e plantação de eucalipto na região do município de Ibitirama. A Defesa Civil informou que o incêndio teria começado na tarde da última segunda-feira, no loteamento Santa Bárbara, na região central do município, com a suspeita de ser criminoso. O Notaer e 3 equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas que chegaram bem próximo às residências. Voluntários e servidores públicos também trabalham no combate ao fogo que já destruiu uma área equivalente a 10 campos de futebol. No bairro Mar Brás, em Cachoeiro, o fogo atingiu uma grande região de pastagem e assustou os moradores ao se aproximar do conjunto residencial. O medo foi de que as chamas alcançassem o local onde fica o reservatório de gás do condomínio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Muito obrigado, Samuel. Depois dessa visita ao sul, agora nós vamos ao intervalo e no retorno eu trago as notícias do norte do estado, direto de São Mateus, com J. Barbosa. É daqui a pouco, hein? Voltamos com o rumo da cidade, como prometido, chegou a hora de ir ao norte do estado, falar com J. Barbosa, que traz as informações por lá. J. Barbosa, quais são as notícias? Olá, Wilson, os amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. E eu trago, Will, uma operação do 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus, com apreensão de armas e drogas no bairro Vila Nova, como você vê nas imagens. O negócio é o seguinte, no bairro Vila Nova, que a gente traz as imagens, inclusive, feitas pela própria corporação da Polícia Militar, isso é em resposta ao confronto ocorrido no dia 7 deste mês
no bairro Vila Nova. Naquela ocasião, a polícia foi recebida ali com pedradas e até também um homem com arma de fogo. E a polícia intensificou o patrulhamento na região e, segundo determinação do chefe da divisão operacional do 13º Batalhão, a medida visa aumentar a segurança na área após recentes episódios de violência. Durante a ação, os militares receberam uma denúncia informando de que indivíduos estariam escondendo uma bolsa numa construção abandonada com drogas. Diante desta informação, os policiais conseguiram localizar essa construção abandonada e a bolsa também com essa farta quantidade de munições e armas também carregadores. Olha só, balança de precisão. Mas a gente percebe a quantidade de munições, gente. Munições de grosso calibre, tá? Munições de grosso calibre, como você vê nas imagens também. E você vê que é a organização, né, dos crimes. Olha aí, olha só, presta atenção. Isso é armamento pesado, viu? Armamento pesado. É contra quem esse tipo de armamento? Simplesmente bandidagem contra as forças de segurança. A polícia conseguiu localizar essa enorme quantidade de entorpecentes e um suspeito foi encaminhado para a delegacia. Quase 1000 munições ali, tinha 300 munições de um calibre, mas quase 300 de outro calibre também, tá certo? Só aí para você ter uma noção da apreensão da polícia militar no bairro Vila Nova, aqui em São Mateus. Teve um confronto com os policiais esta semana também, amigos de Linhares, teve um corpo que foi encontrado, uma ossada humana já em adiantado estado de decomposição também no mesmo bairro Vila Nova. E agora essa grande apreensão de munições e também de armas no mesmo bairro. O 13º Batalhão, que é o batalhão da Polícia Militar em São Mateus, diz que vai intensificar ainda mais o patrulhamento na região. Agora eu vou trazer para você imagens de um atropelamento, é isso mesmo, pai e filha são atropelados aqui em São Mateus, no bairro Pedra d'Água, como você vê nas imagens aí, olha só, o pai com a filha menor, vai para a faixa de pedestre, tá, amigos? Faixa de pedestre. Olha só, segundo a informação, o sinal estaria fechado para veículo. Ele vai entrando na faixa de pedestre, mas de repente aparece um motorista ali, ó. A gente faz um círculo para a imagem, porque a informação que a gente tem é que a criança foi arremessada a uma longa distância devido ao impacto com esse motorista. O detalhe, meu amigo Will, amigos de Linhares, o motorista não parou para dar socorro, não. Ele saiu fora nesse atropelamento. Você percebe ali, ó, que foi uma pancada muito forte. Aí a informação que a gente tem, graças a Deus, que o pai e a filha foram encaminhados para o hospital conscientes. A gente não tem hoje o estado de saúde deles, né? Mas foram encaminhados conscientes para o hospital Roberto Nizou Silvares. Olha só, novamente, você vê na imagem, na faixa de pedestre. Olha só, que pancada. Eu falei aqui em São Mateus com relação a essa imagem também, independente se o sinal estava fechado ou não, para o motorista atropelar um cidadão numa faixa de pedestre que não tinha um fluxo tão intenso de veículo assim, é inadmissível. É inadmissível uma pessoa ser atropelada na faixa de pedestre, principalmente quando tem uma criança também, né, gente? Que falta até de amor, de compreensão, de responsabilidade por parte de muitos condutores. E você pode ajudar. Se souber o paradeiro desse motorista, tiver alguma informação, pode ligar 181 para a Polícia Civil. Você não precisa se identificar e a polícia vai investigar esta denúncia. Meu amigo, Will, essas são as informações aqui de São Mateus. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Muito obrigado. Depois desse destaque, nós vamos a mais um intervalo, mas não sai daí não, tá? No retorno vou trazer uma matéria bacana sobre jogos de azar. O que é ou não legal nesse mundo dos jogos? É daqui a pouco. Voltamos com o nosso Ronda na Cidade. Antes de chamar a nossa matéria, tem um recado muito bacana para você do Mercado Ferreira, que está aberto no Mercado Municipal, no centro de Linhares, e também na sua loja no bairro Interlagos. Confira agora as ofertas comigo. Olha, o tomate está saindo a R$ 3,99 o quilo, o alho R$ 29,99 o quilo, a cartela de ovos com 30 unidades saindo a R$ 10,99, a cebola R$ 3,99 o quilo, batata R$ 5,99, laranja R$ 4,99 e a manga saindo a R$ 7,99. Vá lá, escolha uma das lojas do Mercado Ferreira e vá aproveitar essas ofertas.
Falar agora de um assunto que está realmente repercutindo bastante. Agora um especialista vai tirar suas dúvidas sobre a legalidade dos jogos de azar. Agora que tem esses jogos tecnológicos, muita gente jogando no celular, além, é lógico, das lotéricas que tem há muito mais tempo. E aí, o que pode e o que não pode? Você descobre agora. A placa anuncia. A Mega Sena está acumulada em 50 milhões de reais. Prêmio que pode transformar a vida do ganhador. Seu Cleto estava na loteria fazendo pagamentos, mas relata que costuma jogar. Mas de vez em quando a gente faz uma fezinha, né? Já ganhou alguma coisa? Não, por enquanto não. Mas ele não é o único. Tem muita gente que joga na loteria, no bicho, no bingo, no tigrinho e em outros jogos. Tudo para dar aquela mãozinha para a sorte. Todos os dias eu jogo, todos os dias eu jogo. Jogo na Mega Sena, jogo na Loto Fácil, Loto Mania, jogo na Quina. Jogo de bicho eu faço. Todo sábado eu faço uma fezinha, mas até então não dá jogo não. Nunca ganhou? Menina, sinceridade, nunca. Loto Fácil, Mega Sena e na Quina. Com qual frequência? Mais quando está acumulado. O senhor já ganhou alguma coisa, alguma vez? Não, acerto só terno, mas ganhar mesmo dinheiro que o valha não. E já perdeu muito dinheiro? Nesses anos todos que eu tenho jogado, se eu for somar, eu acho que já dá até para comprar um carro. Com exceção das loterias, os outros são considerados jogos de azar e são proibidos no Brasil desde 1946. Em junho, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que autoriza o funcionamento de bingos e cassinos e regulamenta as apostas e os jogos de azar. Mas ele ainda precisa ser votado pelos senadores em plenário. Então, as bets hoje, elas podem ser explorados no território brasileiro mediante, dentro dos requisitos que a lei impõe, que é desde 2018. Então, hoje já tem as bets, tanto estaduais, exploração estaduais, quanto em nível nacional. Hoje, os estados são permitidos, inclusive, a criar as loterias estaduais. Até os municípios mesmo podem fazer as suas loterias. A legalidade dos jogos de azar voltou a ser debatida depois que eles entraram na mira da polícia e a influenciadora Deolane Bezerra foi presa em uma operação que investiga lavagem de dinheiro em outro tipo de jogo, a bet, que é legalizada. O advogado explica por que os jogos são ilegais. Então, como é um jogo que explora, que depende da sorte para o sujeito ser contemplado ou não e que tem dinheiro envolvido, o sujeito tem que fazer aportar ou comprar algum número ou aportar algum valor para poder concorrer, então isso acaba sendo um negócio extremamente arriscado. E para isso precisa ter um regulamento. Precisa que essa pessoa que explora tenha algumas garantias de que ele vai entregar o prêmio, de que realmente há uma metodologia de sorteio. Então, isso que a gente vê na internet, não existe nenhuma garantia de que haverá o sorteio, muito menos que o prêmio prometido será entregue. Segundo o advogado, os jogos em que a pessoa consegue resgatar o dinheiro investido são autorizados e quem decide tentar a sorte em jogos de azar não comete crime, mas corre o risco de não conseguir receber o prêmio. Ele também explica que os influenciadores digitais que divulgam jogos de azar também não estão desrespeitando a lei, mas orienta as pessoas a duvidarem de sorteios com grandes premiações e baixo custo para participar. E o que a gente vê na prática é que muitas vezes a pessoa que teria sido contemplada, na verdade, era uma farsa. O sujeito recebe uma parte do dinheiro para dizer que foi contemplado. Então, deixa de ser até uma contravenção de exploração de jogo de azar para um possível estelionato que ainda é mais grave. Então, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado e fazer um pouco de conta também, é matemática. Um carro de R$1 milhão, o sujeito que vende uma rifa por 50 centavos, deve ser um pouco difícil o sujeito empatar pelo menos o dinheiro que ele está fazendo esse investimento. Quantas rifas ele vai ter que vender para poder chegar a R$1 milhão, né? Então, acho que as pessoas têm que ter muito cuidado e pensar muito bem antes de fazer algum investimento de risco desse tipo. Tá aí, né? Você entendeu a questão da legalidade, mas também fica a questão de você jogar com consciência, com tranquilidade. Eu já vi muita família sendo destruída porque investe o dinheiro todo em jogos de azar e acaba não tendo retorno.
Bom, com esse destaque, a gente encerra o nosso Ronda da Cidade de hoje, agradecendo a sua audiência. Tô indo para a rádio agora continuar esse bate-papo bacana na Rádio Viva. À noite, você vê as informações no Cine Notícias com Cláudio Alves. Eu volto amanhã com mais informações. Fiquem com Deus. TV Sim, essa era a terra.